Começamos uma semana em vitória. Por que eu sei disso? Porque nós estamos diante da palavra de Deus. E aquele e aquela que se alimentam da palavra de Deus tem promessas, tem bênçãos, tem fortaleza, tem alimentação espiritual. E isso só pode resultar nas bênçãos e nas vitórias de Deus para as nossas vidas. Queridos, vamos ler hoje Lucas capítulo 16, a finalização deste capítulo, que está a partir do versículo 19. E o texto diz o seguinte: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, tantas lições neste texto, muitas mesmo, que enquanto eu estava lendo, com certeza me preparando para falar com você, ao reler este texto, eu já revi algumas delas, mas ao ler agora, vejo ainda mais, cada vez mais, lições profundas, um texto, uma história singular de Jesus, no sentido de nos revelar coisas que não está disposta para nós, porque são realidades pós-morte. A maioria das pessoas deste mundo tem um interesse muito grande na confirmação de saber o que é que acontece depois da morte. E Deus encerrou isso num mistério, porque impediu, estas pessoas, como aqui houve um pedido, uma requisição que um morto ressuscitasse para falar. Mas você não escuta histórias, escuta até filmes se fizeram, mas questionam a validade em função daquilo que Deus revela daquilo que acontece depois da morte. Eu quero entender, quando eu me aproximo desta palavra, que a revelação da Bíblia é a revelação de Deus para nós, e é a verdade. Tudo aquilo que difere do que a Bíblia diz não é a verdade. Então nós ficamos com a revelação da palavra. E esta palavra diz o seguinte: a história que Jesus conta, e se é uma parábola, então é uma história não real, mas que espelha uma realidade espiritual. E se por acaso não é uma parábola, então Jesus está recontando algo da realidade de 2 pessoas. Ora, o fato é que Jesus conta esta história e diz de um homem rico, muito rico,
e de um pobre, muito pobre, que era mendigo, que desejava, e se ele só desejava, aí não disse sobrava alguma migalha ou não para ele, o fato é que, pela palavra, me parece que não vinha nada para o coitado daquele pobre, que é nomeado aqui, não é? Lázaro é o nome dele. E diz a palavra que o mendigo morrendo, os anjos o levaram ao seio de Abraão. E ainda que a localização ou o entendimento da diferença entre seio de Abraão, paraíso e o céu, o terceiro céu, onde está o trono de Deus, talvez não seja muito claro para alguns de nós. Eu não quero fazer deste ensino o ponto da nossa meditação, mas é suficiente entender que este lugar que Jesus estava contando para onde foi Lázaro, estava a presença do Pai, que ele reconhecia como Pai Abraão. E, diga-se de passagem, ambos, Lázaro e o rico, os chamavam de pai. Portanto, você entende que estes dois estão dentro da nação de Israel, que reconhecem Abraão por pai. E, claro, aquele que estará na eternidade recebendo aqueles que vêm, aleluia, seja para a condenação, seja para a vida eterna, não é a pessoa de Abraão, mas o Senhor Deus. Mas nesta história, o que acontece é que o mendigo é levado ao seio, ou seja, não só a presença, mas a intimidade, ao lugar onde está o Pai e a intimidade dele. Diz também que o rico, sendo sepultado, foi achado num lugar chamado Hades, que também nós podemos, biblicamente, diferenciar este lugar de outros que nós conhecemos por inferno, por exemplo. No entanto, o ponto aqui é entendermos que este lugar é um lugar de punição, é um lugar, como diz claramente no versículo 23, de que aquele homem rico estava em tormento e de que ele, deste lugar para o seio de Abraão, ele conseguia ver. Mas havia um abismo entre os dois lugares que impossibilitava a passagem de um para o outro lado ou vice-versa. No entanto, nessa história, este homem clama ao Pai e pede, a princípio, somente um pouco de água para lhe acalmar o tormento. Então, ainda que alguém passe por cima da realidade do que será a eternidade sem Deus a nível de tormento, eu vejo algo que me faz abrir os olhos. Se alguém deseja água para aliviar o tormento, já me faz entender que tipo de tormento pode ser esse. E aí o pai diz, filho, veja, que ele fala daquele homem rico por filho. Ele era israelita, ele era filho de Abraão a nível genealógico, mas seguramente ele não foi um dos que se arrependeu pela mensagem de João Batista, pela mensagem de Jesus, pela mensagem do reino de Deus, e por que não usar as palavras do Pai que disse que esta mensagem já estava explícita em Moisés, que simboliza a lei, e nos profetas. Você e eu conhecemos, estamos aqui no Devocional todos os sábados, estudando a palavra profética de Jeremias, que era a palavra de Deus. Qual era essa? Todo o tempo, arrependam-se, voltem-se ao Senhor, voltem à obediência à palavra de Deus, voltem a adorar somente o Senhor por Deus na vossa vida. Não caiam na armadilha de depender da ajuda de outras nações. Esse plano é de vocês, não é o de Deus. O fato é que agora este homem está num lugar de tormento, pede água, a pai Abraão diz, não pode, e ele diz, olha, você já recebeu teus bens na tua vida. Num paralelo de outras palavras de Jesus, ele nos manda semear, guardar o tesouro em outro lugar que não é esta vida aqui, não nas coisas materiais, segundo ele, aqui a traça corrói,
a ferrugem estraga, o ladrão mina, rouba. E aquele que ajunta tesouros no céu, este é o que é rico para com Deus. E veja que este homem com certeza não o fez. Ele guardou os seus tesouros aqui na terra e já viveu eles aqui. E agora o pai Abraão disse que você está nessa situação de tormento. E ele disse do abismo no versículo 26 que está entre nós e vós não pode passar. Então há um apelo final daquele rico que diz, então eu vou te pedir uma outra coisa, já que o meu caso está encerrado. Já que uma vez que eu cheguei a esta situação eterna, eu estou entendendo que para mim não há outra saída, está consumado. Agora, daqui para frente é a eternidade aonde eu estou, e esta é uma verdade bíblica. Repetida vezes, esta é uma realidade que a Bíblia nos ensina. Uma vez terminada esta vida, a situação eterna que nós nos encontremos é por toda a eternidade, fato que nos leva com certeza a temer. Aleluia. Tendo visto isso, o seu apelo final ao pai Abraão foi que enviasse Lázaro aos seus irmãos que ainda estavam vivos. No 28, ele diz, eu tenho 5 irmãos, eu quero que ele dê testemunho para não virem parar neste lugar de tormento. E Deus responde, eles têm Moisés. E o rico entendeu claramente o que Deus estava dizendo. Eles têm a lei, eles têm a palavra, a revelação que foi dada por Moisés. O pai Abraão somente disse, eles têm Moisés e têm os profetas, que os ouça. Este ouvir é como quem diz que deem ouvido. Na terra é pregada a palavra de Deus, que deem ouvido enquanto é tempo. A tarefa da igreja é somente essa. Abrir a boca e fazer o evangelho, já que nós não estamos mais chamados para pregar a lei e o profeta, mas estamos chamados para pregar o evangelho, que foi esta revelação posterior, da qual a lei e os profetas apontavam e falavam. Agora nós temos que pregar porque o destino eterno das pessoas depende de que eles ouçam, deem ouvidos à pregação daquilo que nós conhecemos como o evangelho. Aí o rico ainda disse mais, não pai, você como quem disse, o senhor não está entendendo. Se um dos mortos fosse ter com eles, olha aí a palavra que ele disse, eles iriam se arrepender. Então o ponto que trouxe o rico para aquele lugar não foi a sua riqueza, foi a falta de quê? De arrependimento. O evangelho que João Batista pregou nos desertos e aos derredores das cidades foi uma palavra de arrependimento. A voz dos profetas soaram em Israel palavras de chamada ao arrependimento. O evangelho de Cristo Jesus começa não com o amor, mas por causa do amor, uma chamada ao arrependimento. O amor foi quem fez Deus, o Pai, enviar a Jesus, porque é o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mas para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, é preciso crer. E a mensagem que é dada para crer, você ouviu Pedro pregando em Atos capítulo 2, depois de receber o Pentecoste. Você viu Paulo pregando durante o seu ministério. Você tem ouvido de Jesus e de todos aqueles que vieram após. A chamada é o arrependimento. Crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, receberem e entrarem neste caminho de salvação para que se arrependam. Então aquele homem disse, se o morto aparecesse, eu tenho certeza que eles arrepender-se-iam. Mas ele ouviu uma outra resposta de um pai que conhece a verdade do homem. Ele disse, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Talvez alguns de nós digam, isso não é verdade.
Se eu visse um morto ressuscitado me falando do que é o inferno ou do que é o céu e como há esta diferença e aquilo que é por toda a eternidade, eu creria. Um paralelo que eu faço é que muitas pessoas, eu poderia dizer, porque eu mesmo já me questionei, já visualizei isso na minha vida. Eu dizia, alguém que conhece o poder de cura, por exemplo, de Jesus, de salvação daqueles casos mais drásticos, de transformação de vida. Mas vamos falar de cura, que a gente sempre emocionalmente se sente mais forte. Cura de uma doença incurável. Aquela tipo de cura que é tão radical que chama-se operação de maravilhas. Ou seja, Deus não só cura a cegueira, mas faz o globo do olho, que não existia, aparecer. Coisas como essa já aconteceram na história da igreja desde o tempo de Jesus. A pergunta é, estes que receberam o milagre permaneceram na fé? Aceitaram a Jesus? Lembra dos leprosos que não tinham cura? 10 foram curados? Quantos foram os que voltaram para Jesus? Somente um. Quantos foram os que foram curados, ouviram curas, assistiram com seus olhos Jesus fazer milagres? Lembra quando Jesus entrava na sinagoga e dizia, tinha uma mulher curvada lá e o pessoal julgando, sabe, aquela coisa toda. Jesus curava, caramba, isso é ver milagre extraordinário. Aleluias! Agora a minha pergunta é, eles se convertiam por causa dos milagres? Então me parece que Deus está certo, isso é uma maneira irônica de dizer, Deus está certo. Muitos que na loucura, que ficam tristes demais ou buscam, e eu li recentemente que tem um livro de até um pastor que se perdeu, por que não dizer, ele ainda se diz crente, mas depois que o seu filho morreu, ele entrou no mundo do ocultismo e diz comunicar-se com o seu filho. Isto não é bíblico. E agora, supostamente, ele está se sentindo consolado porque ele tem comunicação sempre com o seu filho que faleceu. Isso não é bíblico. Deus aqui está dando algumas respostas para nós. Primeiro é que ele não vai mandar. Deus não vai mandar morto ressuscitar para fazer a obra de pregação que ele deu à igreja. Ele estabeleceu para que nós pregássemos a palavra e estabeleceu para que as pessoas usassem o tempo, que a porta da arca está aberta, que a arca está sendo construída, que a mensagem de salvação e de arrependimento está sendo falada, que o chamado para dentro desta arca, de que a palavra de que um dilúvio, que agora chama-se grande tribulação, a ira de Deus se mostrará sobre a humanidade, está sendo pregado, ou pelo menos deveria ser, para que as pessoas se arrependessem e viessem para Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque a resposta do pai Abraão foi não. Não mando. Porque a verdade é que nem se eles fossem, eles se arrependeriam. Então esta realidade da situação eterna daqueles que passam, termina o tempo desta vida. Aleluia! Não tem a ver com a riqueza ou a pobreza, mas tem a ver com o arrependimento e o caminho estreito ou largo que alguém adentrou. Que Deus ricamente nos ajude, abençoe, guarde para permanecermos no caminho. Que possamos, agora que estamos estudando esta série de lições sobre as missões, sermos movidos pelo Espírito de Deus a continuar fazendo a nossa obra, que fomos chamados, que é tão somente anunciar a verdade do Evangelho e chamar os homens e mulheres ao arrependimento. Porque aqueles que entrarem por essa porta estarão um dia no seio do Pai Celestial, do Pai Eterno, na presença de Deus para sempre, aleluia. Mas aqueles que rejeitarem a palavra de Deus estarão para sempre apartados da presença e num lugar de tormento eterno. Que Deus nos ajude a cumprir a missão que Ele tem dado à sua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Amém.